E aí, pessoal do Com a Palavra Cast, estamos aí para mais um pós-jogo, além de alguns comentários sobre o que rolou na Copa do Mundo até agora, né? Estamos acompanhando aqui em outro lado, é, como dizem, né? O ET se preparando, né, para jogar, mas não vai ser um jogo simples, não. E logo a gente vai fazer um apanhado geral dos jogos do Brasil, pós-Brasil, né? Pegando Escócia e Haiti até agora, algumas novidades e o jogo do Cometa Haaland de agora a pouco. Renan, fica à vontade para algum comentário. Isso aí, então, lembrar, né, a todos aí se inscrever no canal, deixar pergunta também no chat, deixar curtida. E vamos lá, então, agora comentar um pouquinho a respeito aí, principalmente do jogo da Noruega, né, que era esse que nós estávamos vendo, e também um pouco dos outros jogos aí, depois do jogo do Brasil ali, começando com Haiti e Escócia, né. Isso é, Haiti e Escócia, que foi uma. Não foi uma surpresa a vitória da Escócia, né? Mas complica pro Brasil no próximo jogo, porque não pode tropeçar de jeito nenhum, né? Não pode tropeçar. Exato, o jogo até acredito que o resultado era esperado, mas a forma como aconteceu aí o jogo talvez tenha surpreendido um pouco, né? No dia aí do jogo do Brasil até nós estivemos acompanhando também o jogo da Escócia e do Haiti, e o Haiti fez frente aí no primeiro tempo, principalmente a Escócia. A Escócia sofreu aí para conseguir vencer o jogo, e eu acho que até botou uma pulga atrás da orelha aí, né? Para quem achava que ia ser fácil aí o jogo do Brasil com o Haiti, talvez não seja tão fácil quanto o esperado, né? A gente ainda espera que seja fácil, mas já com o pé mais no chão, né? Eu ainda acho que esse jogo aí vai ser mais tranquilo, né? Mas talvez não seja aquela barbada que todo mundo acha, né? Bom, por falar nisso, a gente já levou um susto com o resultado da Espanha, né? O resultado da Espanha foi muito. Cara, só não foi surpresa pro técnico da Espanha mesmo. Porque ele disse em uma entrevista que, tipo, na Copa vocês conhecerão como é a organização de Cabo Verde. Aí, tipo, a organização só tava jogando lá em cima, né? Jogando moral, não sei o quê. E aí quando vê foi um 0-0 muito interessante, né? Só que aí aquela coisa, né, Renan? Lamine Yamal tava na reserva e o Nico Williams também, porque eles tiveram muitos problemas físicos, né? Nessa última temporada. Exato, o Lamine acabou entrando só no segundo tempo, né? Mas mesmo assim acredito que a grande maioria esperava aí inclusive eu também, esperava uma goleada aí da Espanha. Então já foi uma das surpresas aí da Copa, né? Tivemos mais algumas, ah, até propriamente no jogo da Turquia, né? O jogo Isso da mesmo. Turquia foi, eu acho que talvez uma das maiores surpresas, né? E assim, que a Austrália, cara, assim, eu nunca lembrei deles jogando alguma coisa em alguma Copa. E a Turquia decepcionou, porque mesmo eles se classificando na repescagem, eu achei que eles iriam um pouco melhor, mas, cara, eles não jogaram absolutamente nada e a Austrália jogou bem até. Tem dois jogadores muito velozes, né, nas pontas. E o Chris Wood, né, que é matador. E é um grupo equilibrado da Turquia, né? A Turquia era uma das favoritas aí a avançar. Com esse tropeço aí contra a Austrália, talvez tenha dificultado a situação, né? Agora tem ainda jogo contra os Estados Unidos, que venceu bem o Paraguai. E tem também o próprio Paraguai aí que vai vir com tudo, né? Em busca da classificação. Isso, isso. Tem alguma coisa, Alexandre, aí nos comentários? Alguma coisa pra gente. Fala galera, tudo bem? Alexandre aqui, estamos na live. É, então, Giacomo e Renan já enviaram perguntinha aqui para nós. Até onde essa Noruega pode chegar? Foi o Ryan Rover que mandou aqui no chat. E aí, acho que já pode começar a falar um pouquinho desse jogo, né, da Noruega. O que pode se esperar da Noruega na Copa? Bom, eu vou começar aqui, na verdade, assim, eu e o Renan, a gente assistiu aqui em casa, né? E eu esperava mais, pra falar a verdade. Eu acho que foi um dos jogos mais mornos até agora. Tiveram alguns lances interessantes. Mas, por exemplo, o Odegaard, não vi grande coisa. O Odegaard também, ele tá cansado, assim, tá numa fase meio. Ele jogou até o final da temporada. Jogou a final da Champions, por exemplo. E o Haaland é um animal, né? O Haaland é um animal. Exato, o jogo da Noruega, acredito que o resultado talvez não tenha sido compatível com a criação da Noruega. Apesar aí do resultado de 4-1, a Noruega não criou assim para fazer uma goleada como que era o esperado, né?
No primeiro tempo até o Iraque em muitos momentos fez frente, tanto que conseguiu ali empatar o jogo. Só que quando se joga contra alguém como o Haaland, qualquer erro é fatal, né? E foi ali. Cara, o primeiro gol foi o gol de centroavante, né? A gente até comentou. E Exato. aí o outro. E aí o segundo gol com a falha, né, do goleiro ali da zaga, o zagueiro tentando recuar para o goleiro meio que dormiu. E aí, a partir desse momento, o Iraque não conseguiu mais, né, desempenhar aí um bom jogo e a Noruega passou a dominar. Só que não criou tanto, né? Assim como você falou, o Odegaard bem abaixo, né? Apesar da assistência ali no gol do escanteio, né? Ele que cobra o escanteio, participou pouco do jogo, né? Assim como todo o restante do time da Noruega, aí no segundo tempo foi um jogo bem morno, né? No final ali acabou fazendo mais um golzinho, 4-1, placar mais elástico, mas eu acho que se esperava mais da Noruega até, né? E respondendo à pergunta, não sei qual que é a sua opinião, mas eu acredito que a Noruega ela não vá tão longe na Copa. Não, não, não. Vai chegar ali no máximo a umas oitavas de final, se chegar, né? É, Lembrando que ela tá num grupo que é um grupo difícil, né? Ela foi muito importante essa vitória dela hoje. sim. Ela tá no grupo da França, grupo de Senegal. E esse jogo da Noruega com o Senegal vai ser bem interessante, né? Já que Vai. Senegal perdeu aí para a França, vai ter que vir com tudo para tentar buscar uma vaga, né? Tentar buscar o segundo lugar ou pelo menos tentar classificar ali entre os melhores terceiros. Isso, e até antes da gente falar dos grupos, é muito interessante a gente falar disso. Eu quero agradecer os patrocinadores, né? Sempre lembrando dos patrocinadores. Vou falar dos três que estão apoiando a gente esporadicamente nesse projeto Copa. A Yes Modas. Hoje a gente não tá com a camisa do Brasil, porque, bom, não era o Brasil jogando, mas também por uma questão de logística. Mas logo, logo, a Sheila já me informou que essa semana ainda vão chegar camisas do Brasil, camisetas do Brasil, então vai ser muito importante. E também é, a Eletrônica Fátima, né? O Marmit. E olha, a gente tá com uma participação ilustre agora no nosso podcast, né? Que é a Sani que tá aqui atrás. Eu vou ter que ir lá porque ela tá enlouquecendo. Mas, como tudo é ao vivo, né? Eu vou mexer ela aqui. Ela tava querendo mais um gol do Haaland. Ela tava querendo mais um gol do Haaland, só que, bom, ele já com esses aí, ele já se torna artilheiro da Copa, né? 2 gols, né? Dois E gols. E aí, só deixa eu terminar então, Renan. A questão dos patrocinadores, né? A Irilei ajudou a gente com a nossa refeição, e que é aqui do Mercado Kish. E os patrocinadores anuais do Com a Palavra Cast. Lembrando que essa live ainda é no canal secundário, por questões legais, né? De direitos autorais. Mas provavelmente a próxima a gente já vai poder estar no canal normal. Então, a Pic Studio, Posto do Nani, a advogada Silvana Golpeg Jungs, a farmácia da Bianca, Eletromóveis Auribru, a Ótica Mondaí, o Giovanni do Cross, Babalu Motos, Construtora Gast Perosa, Odonto Excellence, patrocinador Master, Sabor do Sul, Bremar Agro, o Mercado Kish, aqui do Laju, Irilei, a Andréia Psicóloga, Mecânica Padilha, Alex Veículos, o Jacques Zundel, corretor de imóveis, e a Vital Pet. E agora sim a gente pode começar a ver algumas possibilidades, né? Até esse momento, porque uma coisa é interessante, né? Vocês dois aí, que os 8 melhores terceiros se classificam. O Brasil está em terceiro dos 8 melhores terceiros colocados. Então, assim, né? Tá meio perigoso. exato, o Brasil aí é um dos times em terceiro, né? Uma das seleções em terceiro. A gente espera que não fique em terceiro. O jogo aí contra o Haiti vai ser decisivo. Acredito que todos os times aí do grupo vão vencer o Haiti, então quanto maior a vitória, né? Quanto mais saldo conseguir fazer, melhor, né? Ah, então abre muitas possibilidades, né? Algumas fortes seleções podem acabar classificando em terceiro, né? Como é o caso aí no próprio grupo da Noruega, que a gente estava comentando, tem seleções interessantes, a própria Noruega, o Senegal aí, é uma disputa para ver quem consegue fugir desse terceiro lugar e consiga classificar em segundo, né? É. E aí a gente teve outros resultados pós aquele dia da estreia do Brasil, né? Holanda e Japão, 2-2. Costa do Marfim e Equador, 1-0. Suécia meteu 5-1 na Tunísia. E tivemos o quarto técnico demitido durante a Copa do Mundo. Nessa Copa foi o primeiro, né? Mas ao longo das Copas, se eu não estou enganado, pela minha pesquisa, mas aqui nós não somos profissionais, 4 ao longo da história, sendo que um foi o Pareira. O Pareira foi demitido, eu acho que da Arábia Saudita na Copa de 98, se eu não estou enganado. 98. Aí teve um técnico da Coreia do Sul, que eu não sei o nome dele.
mas ele era sul-coreano, ele foi demitido também. E teve mais um que eu não me recordo. E agora. Que lugar era? Outra vez. Não tem muita paciência. Não. E só lembrando, né? Tem aqueles que são demitidos às vésperas. O que aconteceu, por exemplo, com o Joel Santana, né? Quando treinou a África do Sul. Mas então daí eu não entendi por quê, porque a Tunísia não mostrou nada. Tomaram 5 da Suécia, que é uma boa Suécia. E aí os caras demitiram. Eles acham que agora vão começar a jogar bola demitindo o treinador durante uma Copa do Mundo? Acho que isso não vai acontecer. É realmente bem estranho, né? Essa demissão logo após a primeira rodada. Acredito que, a não ser que talvez eles esperassem algo, mas ninguém esperava muita coisa da Tunísia, então tá certo, foi uma goleada, né? Mas nada fora aí do comum, fora do esperado. Porque enfrentou uma seleção boa, né? A seleção da Sim, Suécia. muito boa. E até pra gente ir finalizando essa parte e ir pras perguntas, né? Tivemos então Bélgica e Egito 1-1. Eu acho que era um resultado previsível, não teve nada demais, né? Tipo, empatou com o Egito tem uma boa seleção. Arábia Saudita e Uruguai. Eu esperava mais da Arábia Saudita, acho que esse empate não foi merecido, mas tudo bem. Porque o Uruguai é uma boa seleção. Irã e Nova Zelândia, ali uma das surpresas pra mim. O jogo foi muito bom e eu falei o dia inteiro porque me perguntava que esse jogo ia ser o pior jogo da Copa até agora. E foi um jogão. Foi um jogão, tá louco, cara. Foi muito bom. E a surpresa até agora, né? Espanha e Cabo Verde, do nosso querido goleiro Vozinha, 40 anos. E aí ele fechou o gol. Fez várias defesas, né? Acho que acredito que tenha sido aí pós-jogo do Brasil os dois principais. Poderia se chamar de zebra, né? O jogo da Turquia e o jogo da Espanha. No mais aí, tudo meio Paraguai, tu não acha também? É o Paraguai antes já, né? Do Brasil. Sim, tá certo. Mas, no mais, aí eu acho que foi tudo meio dentro do esperado, né? Tivemos aí bons jogos, Holanda e Japão, foi um jogo bom jogo. bom. A Costa do Marfim e Equador também foi um jogo bem disputado. Uma seleção aí que a gente comentou na outra live que se fizesse um gol talvez virasse feriado, foi Curaçao, né? Conseguiu fazer um gol, mas aí depois desandou, né? Tomou 7 Mas da a Alemanha. emoção dele. A gente sabe como é que é, né? Tomar 7 da Alemanha. Mas eles demoraram mais pra tomar, né? Eles demoraram mais. O primeiro tempo, se eu não me engano, terminou 2-1. Eles conseguiram segurar o 1-1 por um bom tempo, né? Uns 10, 15 minutos. E aí a gente teve hoje... bom, só pra falar, né? Bom, quem tá acompanhando a Copa já sabe a história inteira do Vozinha, não vou ficar repetindo. Mas o nome dele é Josimar, por causa de um jogador brasileiro que disputou a Copa, se eu não me engano, de 86, Josimar. E ele tem uma carreira bem interessante no Brasil, embora não seja muito reconhecido, mas é jogador de Copa. E ele até foi convocado por causa de um corte. Um jogador do Brasil foi cortado e ele foi chamado e foi pra Copa, em 86. Não sei se ele chegou a jogar outra Copa. Não sei, porque eu vi que tá na mídia e tal. Mas aí o Josimar, ele virou vozinha, né? Foi muito interessante, 40 anos. Ele é eletricista, ele trabalha de eletricista de dia e de noite ele treinava. E aí o cara foi chamado pra Copa do Mundo, cara. Não, show de bola, muito, muito bom. E aí nós tivemos hoje a estreia dos craques, assim, né? Não que antes não tiveram craques, mas é que hoje foi um dia que vai ter ainda o Messi, né? Mas teve o Mbappé, eu considero o Dembélé craque também. O Mané, em Senegal. Então foi França e Senegal, 3-1. Achei que Senegal ia apertar mais um pouco, sabe? Mas França é a favorita. A França é a favorita, assim, sozinha da Copa, praticamente. Com a Espanha podendo logo atrás, talvez Portugal também. E aí a Noruega, agora há pouco, a gente assistiu, né? Como é que tá? Isso aí. Hoje teve a estreia, então, desses grandes jogadores, né? A seleção francesa aí, que é a principal favorita. Acredito que é o grande bicho papão aí da Copa, né? Mostrou hoje contra a Senegal que veio aí pra ganhar. E também a estreia do Haaland, né? A gente acha interessante destacar aí o Mbappé, né? O Mbappé na Copa ele vira ainda mais monstro do que ele já é. Fez mais 2 hoje, já dividindo aí com o Haaland, mais alguns outros jogadores de artilharia. Sem espaço para azar, né? Porque se não me engano o Senegal tinha feito um gol e aí logo depois o Mbappé fez aquele golaço fora da área, né? Pá. Exato, né? No final ali, né, o Senegal tinha feito o gol, queria talvez buscar um empate e o Mbappé já liquidou o jogo logo, né? O Mbappé aí que já passou o número de gols do Pelé e vai em busca aí nessa Copa ainda se tornar o maior artilheiro. Hoje ele chegou a 14 eu acho. gols. Falta 2 pra empatar com o Close, eu acho, né? Algo sim, assim, né? Não, falta pouquíssimo. Pouco. Se não me engano, ele pra chegar falta pouco. Ele, o Messi e o Ronaldo. Eu não sei. Essa parte aí não. O Messi, eu acho que ele empatou com o Messi ou passou não sei, não lembro agora. Lembrando que eu acho que, né?
Eu acho. Ele joga 2 Copas ainda, né? Ele deve fazer mais uma com certeza, 2 provavelmente, né? Uhum. Então eu acredito que com certeza ele vai passar o número de gols aí do Klose, vai se tornar o maior artilheiro. A questão é se vai ser nessa Copa ou na próxima. E tem uma coisa que é interessante falar, tá? A Copa, ao longo dos anos, cada vez teve mais jogos. Então, assim, vai passar o Pelé, então ele é melhor que o Pelé. De jeito nenhum. É que existiam menos jogos. Tinha, às vezes, por exemplo, que era 5 jogos, 3 jogos não, né? Mas eram poucos jogos. E essa Copa aumentou o número de jogos, vai aumentar, né? Por causa de uma fase a mais. Então, assim, de um tempo pra cá tá tendo mais. Se eu não me engano, a Copa de 86, ela foi a primeira que teve 32 times, 32 seleções. Então, cada vez tá aumentando mais. Lógico, tipo assim, né? É aquela coisa. Nossa conversa é uma conversa não especializada. Mas não faz muito tempo, não, comparando com. Bom, a Copa tem 100 anos. Então não faz muito tempo, não. Realmente, é. Não sei se vocês querem falar um pouco sobre o Brasil, sobre a seleção brasileira. Tem uma pergunta aqui no chat. O Brasil tem que mudar muitos jogadores para melhorar o futebol jogado na visão de vocês? O que tem que fazer para melhorar essa atuação? E se puderem comentar também como foi a atuação do Brasil, né? Já foi comentado bastante na outra live, mas se quiserem aprofundar hoje com uma visão mais calma, né? E na Verdade. última, as emoções estavam à flor da pele. Além das emoções, a nossa live também, né, como foi a primeira, ela não estava muito organizada, né? É aquela coisa, né? Fazendo a gente aprende. Olha, parando agora, e eu acho que muito por causa do resultado da Espanha contra Cabo Verde, todo mundo meio que baixou um pouco a bola, tipo, que fiasco, que vergonha, não sei o quê. As pessoas esquecem que, desde o começo, muitos falavam uma coisa que eu concordo. O Brasil não está entre as principais favoritas. O Alexandre sabe disso muito bem, a gente já gravou alguns sobre futebol, até da escalação, né, Alexandre e tal. O Brasil não é top 3 favoritas da Copa do Mundo. Mas tem 5 campeonatos. Tá, gente, mas a gente não pode analisar só título, né? Porque senão, por exemplo, se fosse só título, o Independiente ia destruir tudo, e o Estudiantes também, pelo número de Libertadores. Não sei o que o Renan acha. Começar a falar sobre mudanças, Renan. Exato, né? E é importante lembrar, né? A gente já comentou das outras vezes que o Marrocos é uma boa seleção, né? Então foi um empate aí, acredito que dentro do esperado. Em relação ao próximo jogo, eu acredito que ele vá fazer algumas mudanças, mas não acredito que vá mudar muito. Acredito que umas 2 ou 3 mudanças aí pro próximo jogo. Não sei qual que é a tua visão, mas acredito que principalmente Eu é por ali aí. o centroavante. Eu acho que o Igor Thiago vai. Sim, Pelo que o Matheus Cunha fez quando entrou, eu acredito que ele vai acabar perdendo a vaga pro Matheus Cunha. acredito muito E nisso. talvez a lateral direita ali, o Ibañez pelo Danilo. Não que vá mudar muita coisa. Sim, No meio-campo, não sei. Você acha que ele vai fazer alguma mudança no eu acho que meio? sim. Eu acho que o Casemiro sai e entra o Fabinho. E talvez, eu acho que de 2 a 3 mudanças também. Uma 3 mudanças começa a ficar arriscado. Mas eu acho que pode entrar o Fabinho no lugar do Casemiro. O Douglas Santos vai permanecer, aí o Danilo entra no lugar do Ibañez mesmo, e o Matheus Cunha foi muito bem. Talvez não, o Lucas Paquetá também sair para entrar mais por exemplo, Danilo Santos, né? Que quando tem 2 jogadores do mesmo nome, o jogador mais novo na seleção, ele tem que falar o sobrenome junto, né? É uma tradição. Então, o Danilo Santos, eu acho. Eu acho que mais que isso ele não vai fazer. Vai dar um cagaço nos zagueiros, né? Vai dar um cagaço, porque assim, tem muita gente ainda insistindo que o Alisson falhou no gol. Tem uma câmera aérea bem de cima, assim, que eram 7 andares, se não me engano. 7 andares de arquibancada. Que pega bem certinho. E não é porque eu sou colorado. É só olhar isso aí, pesquisem, fiquem à vontade. Mas se acharem que é porque eu sou colorado. Bom, o Alisson não joga no Inter. Aí. E cara, a defesa estava muito mal colocada. Aquilo que a gente já tinha comentado, do zagueiro correndo de costa não pode. O Alisson, se ele ficasse, o cara ia bater colocado. Então por que ele se adiantou? Pra diminuir o ângulo. E vai diminuindo o ângulo, tipo, e a pressão dele chegar em cima. Só que aí é aquela coisa. A gente não tava jogando contra Curaçao. A gente não tava jogando contra Cabo Verde. Ou, sei lá, até o Iraque que jogou agora há pouco. Que o centroavante é muito bom de cabeça, né? Jogada aérea. O Marrocos, cara, tem jogador muito bom. Foi de cavadinha. E golaço. O cara tem qualidade. Então, assim, não tinha muito o que fazer ali. Sabe? Se fica, é criticado. Se sai, é criticado. É complicado. Mas eu acho que a falha mais gritante foi da zaga também. Eu acho que um pouco a pressão dos 5, 6 primeiros minutos ali pesou. Eles ficaram perdidos. O Brasil não esperava que isso fosse acontecer. Marrocos
Eu tenho a sensação que ali os primeiros minutos a seleção estava bem nervosa mesmo, né? Já é meio comum, eu observo já de outras Copas que isso acontece, nervosismo aí na estreia. Teve uma Copa, não lembro agora qual ano, até o Marcelo fez um gol contra, né? Foi o primeiro gol da Copa. Acho que foi no Brasil até mesmo, Ah, se sim, eu não não tô enganado, foi né? 4, o Brasil ganhou 3 a Acabou 1 ganhando de depois, virada mas em ali foi Itaquera. isso. Ah, Croácia. né? Foi contra a Croácia, realmente. Mas em relação ali às mudanças, eu acredito que ele não vai fazer muitas mudanças além disso. Acredito que talvez alguns jogadores que não entraram ao longo do jogo contra o Marrocos ganhem uma oportunidade, que é o caso do Endrick, talvez o próprio Ryan. São alguns jogadores aí que a torcida está pedindo, né? E quando a torcida pede muito, depois de um resultado como um empate, às vezes o treinador acaba atendendo, né? Sim. Tanto que alguns jogadores ali da seleção foram bem criticados e talvez, não sei se vão perder a vaga de titular, mas que vão talvez... A mídia foi muito em cima, né? Isso. E tá certo, né? É, O Alexandre tem mais alguma pergunta ali, Alexandre? Então, já com o Renan, a gente acabou entrando no pré-jogo da Argentina com a Isso. Argélia, né? Chegou pergunta aqui no WhatsApp, galera que tá acompanhando aqui a gente. É a Argentina atual campeã, né? Então, a pergunta é a seguinte, se ela tem algum favoritismo ao título desse ano, né? E dá pra gente pensar também nessa pergunta, teve a geração campeã se aposentou, muitos, né? Em 2022, continuou o Messi, mas como é que tá a situação da Argentina? E ainda dá para falar sobre esse jogo assim, que a Argélia vai fazer a Argentina se esforçar um pouquinho, como é que vai ser esse jogo? O que vocês estão achando? acredito que para esse jogo aí, a Argentina é favorita, né? A tendência é que ela venha para ganhar com uma certa tranquilidade. Claro que a Argélia vai vir, vai tentar, né? Se vai conseguir fazer frente, a gente não sabe. Em relação ao favoritismo, acredito que a Argentina não está no mesmo nível de outras seleções aí como a França, como a Espanha, mas não se pode descartar, né? Eles são aí os atuais campeões fizeram um ciclo aí da classificação às eliminatórias, classificaram em primeiro. O único ponto que me deixa um pouco em dúvida é a preparação pós-eliminatórias aí. Isso mesmo. Foi uma fiasqueira. Fizeram amistosos contra seleções muito fracas, então não conseguiram se Sim. preparar em alto nível, né? Então, eu tô bem curioso para ver como que vai ser a Argentina jogando quando pegar uma seleção mais forte. Assim, a questão de aposentar, Alexandre, jogadores, só que a gente pega a seleção, ela é praticamente a mesma campeã, tipo o time titular, né? Agora que vai entrar em campo, ó, Lautaro Martinez, Messi, o Almada, Enzo Fernandes, McAllister, Depou, Rodrigo Depou, que, bom, cara, ele pra mim é um baita de um jogador. Medina, o Lisandro Martinez, zagueiro, Romero, Montiel que foi bater se eu não me engano foi o último pênalti, né? Título. E o Dibu Martinez, melhor goleiro do mundo atualmente, pelo menos é o mais catimbeiro, pelo menos é o mais catimbeiro. Ele então assim, é uma baita de uma seleção. Fora que tem ainda, olha só, Julian Alvarez, aí tem até o Flaco Lopes, né? Tem o Simeone e o Giovanni Lo Celso, que assim, realmente nunca desenvolveu tudo aquilo que se esperava, mas bom, é um baita aí jogador. Tagliafico, lateral. Leandro Paredes, que é do Boca, mas bom, jogou na Europa há muito tempo. Aí Otamendi, Rulo, o Senise que foi chamado, né? Foi por último. E tem se eu não me engano, é o Ezequiel Barco também, jogador Valentim Barco do Strasbourg, que é uma jovem promessa. Então assim, cara, é uma baita de uma seleção. Sim, ela é uma das favoritas porque é a atual campeã. Mas eu acho que a França está um pouco na frente e a Espanha agora com essa estreia está um pouco, ela caiu, a Espanha. Então a Argentina, vamos ver. E dentro dessa pergunta, Alexandre, a Argélia pode atrapalhar? Com certeza. Com certeza a Argélia pode. Ela é uma das seleções africanas mais fortes. Eu não vou falar jogador por jogador, porque eu acho que ali a Argélia ela tem uma coisa interessante que tem o Marrocos, que é um projeto de futebol. Então é muito diferente. Senegal também, só que assim, Senegal e Marrocos têm jogadores mais conhecidos. Argélia a gente não tá falando nada, porque já teve, né? Já teve o Ricard Mahrez, aí teve um que jogou até no Curitiba, Feguli. Eu não sei se ele chegou no Curitiba, mas ele é conhecido. Teve um outro que jogou no Curitiba, que eu não lembro o nome. É o famoso, não sei quem. Mas eu não tô lembrado.
Mas a Argélia tem um projeto de futebol, tipo, esquema tático, provavelmente eles vão estar bem postados, aquela coisa. A gente não vai ficar falando se é 4-4-3, que eu também não sei. Mas a Argentina, cara, eu não tava levando fé até agora. Olhei a escalação e vi o homem ali na tela. Rapaz, é muito embaçado. Tem mais alguma aí, Alexandre, pra gente? Bom, o pessoal tá mandando mensagem no WhatsApp perguntando sobre a questão do Neymar. Muito boa essa pergunta. Eu não vou falar o nome porque a pessoa tem muita vergonha. Ainda mais numa live. É, Neymar é um mistério. Complicado, né? A gente já vai pro segundo jogo da seleção e ele ainda nem treinou, Não vai estar à disposição. não vai estar à ao que tudo disposição. indica. Muito provavelmente aí acredito que vai perder toda a fase de grupo. Sim. Se ele nem treinou ainda, dificilmente vai estar apto aí para jogar pelo menos o último jogo contra a Escócia. E aí fica aquele mistério, né? Será que ele vem pro mata-mata? Será que não vem? Cara, eu acho que do jeito que tá e estão circulando as notícias, eu acho que nem na 18 e 16 avos ele vai estar. Pode ter uma recuperação milagrosa. Eu duvido. Duvido. Então, ele não vai estar contra o Haiti. Aí é aquela coisa, né? Ele não vai estar, não vai estar, não vai estar. Daí amanhã surgiu outro. É brabo, mas ao que tudo indica ele não vai estar. Parece que realmente a gente não vai ver ele aí, pelo menos nesses dois jogos da fase de grupo. Contra o Haiti eu acho bem difícil, né? Dificilmente o jogador que ele não tá treinando, ele vai para o jogo e Isso. consegue estar apto pelo menos a entrar, né, ao longo do jogo. Titular aí, eu acredito que dá para descartar, né, nesse jogo, tanto nesse jogo como no próximo também. E aí fica a expectativa para ver se ele vai estar apto aí pelo menos talvez nas oitavas, né? Isso a gente considerando que o Brasil chegue até lá, né? Exatamente. Esperamos que sim, né? Olha só, esqueci de um jogador da Argélia ali, ó, o Henry, que é do Manchester City, Bentaleb, e tem mais alguns ali que são os famosos, não sei onde joga, mas provavelmente... Ah, o Guri Esse goleiro não é o filho do homem? Zidane, claro, É o filho, é né? filho do Zidane. É o filho do Eu só não sei Zidane, qual né? deles, porque eu acho que são 3, né? É assim. Até porque o Zidane, eu não lembro se ele nasceu ou os pais dele são argelinos, né? Assim como o Benzema, né? O norte da África tem muita influência francesa, né? Por causa principalmente do chamado neocolonialismo, né? Sou professor de história, mas não vou ficar dando aula de história aí. Mas isso explica muito porque as seleções da França, por exemplo, ela tem jogadores de várias nacionalidades, por causa do neocolonialismo, ah, por causa do neocolonialismo em si, né? Século XIX, principalmente. Bom, eu vou passar a nossa agenda, então, do próximo jogo, né? Pra gente ir pros finalmente. Brasil e Haiti. Próximo jogo, dia 19, às 9h30 da noite. Vamos fazer uma live, provavelmente lá pelas 9, mas isso a confirmar, muito por causa do local que nós vamos fazer e também, às vezes, do tempo, né? Então, todos estão convidados. Nesse dia 19, a gente vai fazer um pré-jogo, então, Brasil e Haiti, e depois a repercussão. Eu já vou falar um placar, que eu acho e que eu coloquei no bolão lá dos professores. 5-1 Brasil. Se é um pouquinho menos aí, eu vou de 4-1. 4-1. 4-1 pro Brasil, 4-1. Alexandre. Eu tô achando 3-0. Eu acho que o Brasil não pode levar gol do Haiti. Pode. Mas não deve. Poder não pode. Mas eu tô assim mais no 3-0 pro Brasil. É isso aí. E eu já vou deixando meu abraço aqui, que a live tá encerrando, né, Diácono? Então, valeu, galerinha. Até uma próxima. Então eu quero agradecer também a todo mundo que acompanhou aí, né? Nós estamos nos acostumando, mas na verdade já tá tudo dando muito certo, né? A gente já pegou o jeito aí e mandem mensagens pra gente. Conversem com a gente quando vê aí e tal. Deem algumas dicas, porque agora nós vamos assistir Argélia e Argentina. Eu, como tenho descendência argelina, vou torcer pra minha seleção, né? Salam aleikum, aleikum salam. Isso aí, né? Agradecer então a todos e convidar então pra próxima, né? Lembrar aí, curtir. Isso, se inscrever no canal Com a Palavra Cast, não nesse canal secundário, que se quiser também pode. Isso aí, boa noite. Boa noite, valeu pessoal, tchau, tchau.